Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar uma coisa chata aqui que aconteceu comigo, né? Como vocês puderam ver aí no título do vídeo, eu tive um pequeno probleminha aqui na semana passada. Vou contar pra vocês um pouco como foi, bem rapidamente. Tô até de batom, coisa porque o batom não sai, né? Eu comprei um batom que, por mais que eu tente tirar ele, ele é muito difícil sair, então, como eu tive reuniões e reuniões e dei uma paradinha agora, ele ainda segue firme e forte aqui. Falar com vocês o que aconteceu e se tem relação à bariátrica ou não, né? Vamos lá, né? Vamos dar o start nesse vídeo. Como eu já havia conversado com vocês, eu tive uma dificuldade na minha primeira evacuação e depois ele fluiu normal. Eu tava conseguindo ir todos os dias, tava normal, tava assim. Não tava aquela coisa como eu sair correndo pro banheiro, mas também não estava aquela coisa que não ia, eu ia todos os dias. E aí, conforme a alimentação foi evoluindo, eu comecei a ficar 2 dias sem ir ao banheiro, mas quando eu ia tudo normal, tudo bem. Chegou no. Teve esse feriado, né, na quinta-feira, 20 de novembro. Eu tive um dia normal, me alimentei normal, tomei minhas vitaminas de manhã. Fui ao shopping com minhas filhas, minha família. A gente passeou à tarde. Porque assim, eu me sinto muito bem, gente. Eu não me sinto fraca, eu não sinto nada. Então, minha vida, assim, tá absolutamente normal. Então, eu fui no shopping, tava me sentindo bem, não tava sentindo nada. Só durante o dia eu tive, sabe aquela cólicazinha que dá uma vontade de você ir ao banheiro? Tá sujo aqui, ó, que eu tava tentando tirar, mas não. Enfim, aquela cólicazinha que te dá vontade de ir ao banheiro, mas aí quando você vai não sai. Aí você desiste e, bom, vida que segue. Aí passei o dia normal. Quando foi à noite, eu já estava 2 dias sem ir ao banheiro. Eu acredito que isso seja muito, você se alimentando, por mais que você coma pouco, coma 150 gramas de comida, 200 até só quando tem alguma coisa muito purê, enfim, né? O que acontece? Eu não tava com apetite. Normalmente a gente não tem apetite, gente. A gente tem a fome também, e quando vem a fome, você come um negocinho e acabou, né? Mas, assim, eu não tava com apetite nenhum, nem pra beliscar nada, nem pra botar 50 gramas de comida pra comer, entende? E aí eu falei, vou tomar um whey, porque eu não tinha tomado de manhã e porque esse dia eu não fui pra academia. Então eu fui, tomei o whey como se fosse uma janta, né? E aí eu tava bem cansada da semana mesmo, porque eu tinha iniciado a academia, tinha feito 3 vezes, né, na semana academia. E como eu ando muito, minha vida é muito corrida, então eu realmente estava cansada, mas isso é um cansaço normal, porque você começou uma atividade física, então, assim, pra mim tava tudo normal. Aí fiquei aqui batendo papo aqui com meu marido, é, tava tudo certo. Quando foi uma meia-noite, assim, eu falei, nossa, deu meia-noite a gente conversando, né? Eu falei assim, eu tô cansada, vou subir, que amanhã é dia, né? A gente tinha que trabalhar, tudo normal. Pronto. Minha filha tava dormindo, botei ela na cama e deitei. No que eu deitei, eu comecei a sentir a cólica novamente de vontade de ir ao banheiro. Aí eu falei, ih, pô, isso é hora, né? Agora vai, beleza. Aí fui ao banheiro, tem um banheiro ali no próximo ao meu quarto, fui ao banheiro. Quando eu sentei para ir ao banheiro, eu sentia cólica, mas não saía nada, mas eu também não cheguei a fazer força. Eu tava mexendo no celular, tava meio com sono. Inclusive, eu tava até pensando assim, caraca, já vai dar 00:20 e eu, putz, sai logo esse troço. Mas foi assim, muito rápido. Aí, de repente, eu senti uma fraqueza e eu sabe assim, tipo um enjoo que subiu e a minha boca encheu d'água, como se eu fosse vomitar. Essa é a última coisa que eu lembro. Que eu tava sentada e senti como uma vontade de vomitar. E aí eu só. O outro recorte que eu tenho
Eu abrindo o olho, o banheiro tava até com a luz apagada, porque eu tava ali em cima, só acendi a luz do corredor. E aí o meu marido tava aqui embaixo, acho que ele tava lanchando, comendo ainda alguma coisa, olha a hora, né? Ux, que ele tava comendo. Comendo alguma coisa aqui, né? Tava comendo. E a minha filha, era feriado, tinha acordado mais tarde, tá, e não ia ter aula no dia seguinte, já tava deitada, mas não tava dormindo. Aí a minha filha mais velha e a outra bebê que não é bebê mais, né? Vai fazer 3 anos já. Tava deitada no quarto dormindo. Então, tipo assim, tava escuro o banheiro, mas ok, meu próximo recorte foi eu abrindo o olho e vendo a privada, assim, eu tava no chão. Aí eu levantei assim, me ajeitei, quando eu vi era muito sangue, sangue pra todos os lugares, sangue pra tudo quanto é lado. E aí já rapidamente apareceu o meu marido e minha filha, e meu marido falava assim: "O que aconteceu?" Acendeu a luz. "O que aconteceu? O que aconteceu?" E eu assim levantando, meio perdida, eu falei: "Eu desmaiei." Aí ele falou: "O seu nariz tá sangrando muito." E aí a minha filha, nervosa, "Mãe." E assim, era sangue assim, espirrando, parecia cena de crime, assim, sangue espirrando pra tudo quanto é lugar. Cachorro lambendo sangue. Minha filha assustada e meu marido só repetia isso. "Como isso? Onde foi?" Eu falei: "Eu não sei. Eu não sei, Rafael." E aí, na mesma hora que você vê, na mesma hora que eles estavam lá, me deu a cólica de novo. Falei: "Me deu vontade de ir no banheiro." Eu com o nariz sangrando, fui ao banheiro normalmente. Sem, assim, foi até muito rápido. E aí, eles na porta, e olha que situação, gente. Bem louca. E aí, eu lá me limpando, e aquele nariz sangrando, e ele nervoso, e ele, "Catarina, eu não tô entendendo nada." Eu falei: "Eu também não tô entendendo." Ele falou: "Cara, aí deu um. Eu acho que seu nariz quebrou." E aí eu levantei, e aquilo só pingava roupa, tudo. E aí cadê meu óculos? E aí ele procurando o óculos, minha filha falou: "O óculos dela tá dentro do box." Aí a gente meio que olhou a cena ali do crime, né? E ali tava ali realmente. O meu óculos estava caído pra dentro do box. Tem um mármore. É, é assim, né? Tem o vaso, né? Vamos se botar aqui de frente aqui, né? Tem um vaso e aqui tem um blindex, né? O blindex estava aberto, então ele estava assim pela metade, assim pro vaso. E aqui na frente dele, assim, no chão, tem um mármore, né? Pra que se você fechar, ele passa ali. Parece que o meu nariz bateu exatamente ali, tipo, que tinha uma explosão ali e o meu óculos caiu pra frente. Essa foi a primeira visão que a gente teve. Aí eu fui segurando assim o nariz e aí deitei na cama da minha filha quando foi dando uma aliviada ali no sangue, porque deu um pequeno cortezinho em cima. E aí eu toda suja, ele falou: "Catarina, eu acho que você precisa tomar banho." Mas eu tava muito nervosa, porque aí eu comecei a cair em mim assim, eu falei assim: "Por que eu desmaiei?" Sabe? Você fica preocupado, você fala: "Gente, como assim? Eu desmaiei." Aí a minha filha falou assim: "Mãe, você precisa ir pro hospital. Você precisa ir pro hospital." Eu falava: "Calma, minha filha, calma, você precisa ir pro hospital, mãe. Você não pode ficar aqui, você desmaiou." Aí ele falou: "Cara, você precisa ir pro hospital, eu vou ter que ir com você." Aí eu, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? E aí eu deitei e ele foi me limpando assim com o lenço umedecido. Porque eu não tinha assim, eu tava muito nervosa pra ir tomar banho, aí fui me acalmando, me acalmando. Quando deu mais ou menos 1 hora da manhã, assim, eu troquei só minha blusa, pra ser bem sincera, e o resto ele me limpou, assim. Aí apareceu um roxo aqui na minha cabeça. E a gente perdido, onde que você bateu essa cabeça? O que que aconteceu? Fomos pro hospital. Aí chegou lá no hospital, fiz uma tomografia e vi que o meu nariz estava quebrado. Eu quebrei o meu nariz, o lado direito quebrou. Ele tá até gordinho aí, né? Então, quebrei o meu nariz, fiz uma tomografia da cabeça, não tinha nada. Todos os meus exames, eu vim pra casa para refazer coisas no dia seguinte de manhã, depois que foram descartadas algumas coisas. E no outro dia eu fiquei até mais de 3 horas no hospital da tarde, fazendo uma bateria de exames. Eu fiz eco, fiz eletro, fiz exame de sangue. A médica que me atendeu falou: "Nem parece que você fez bariátrica. Sua cara tá ótima, seus exames estão ótimos." Fez um exame de sangue bem completo. Ela falou: "Você fez uma bariátrica muito recente." O que eles imaginaram no hospital é que minha pressão tinha caído
e eu tinha desmaiado. E aconteceu a fatalidade de eu quebrar o nariz. Ou que, como a gente quando faz a bari, né, o nosso corpo vai se acostumando e regulando a glicose, ou que eu tinha tido uma hipoglicemia e tal. Mas como eu também não lembrava de nada e eu só tinha tido esse sintoma, só isso que eu tive. Eles não chegaram num diagnóstico, né? E mandou eu voltar no cardiologista, fazer um mapa, etc. Só para descartar uma arritmia, alguma coisa assim. Mas eu fiz muito exame, eu fiz tudo. E, óbvio, de manhã eu falei com o meu médico. E o meu médico falou, Catarina, porque o bypass ele mexe no intestino também. De repente, aqueles 2 dias ali que tava ali de fezes era muito. E, enfim, a pressão baixou, deu uma reação. Não tem uma explicação ainda para eu falar aqui exatamente aqui o que foi, porque não tem. Do desmaio. E ele pediu para eu procurar o proctologista urgente, não deixar chegar nesse ponto. Então, por exemplo, agora, se eu não fui ao banheiro em um dia, no outro eu já uso supositório de glicerina enquanto eu não vou ao médico. E aí, hoje foi dia de buco, mas ele passou para outro dia, que é ele que vai dar uma olhada no meu nariz. Eu vou até chegar perto aqui para mostrar para vocês como é que tá, ó. Agora já tá bem, porque já tem, sei lá, quinta, hoje é terça. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Então, ó, isso aqui tava roxo, não tá mais, depois ficou amarelo, ó. Foi esse lado aqui que quebrou. Quando tá de lado assim, você vê, ó, que tá uma bolinha aqui. É uma dor misericórdia, ó. É uma dor muito grande. Aí eu tive uma lesão aqui na cabeça, mas também nada demais, nada, nada, nada. Foi só dói mesmo por causa da pancada e eu também tô tomando remédio forte. Aqui, ó, apareceu um roxo. Olha aqui. Só que a gente não faz ideia de onde foram essas batidas e como aconteceu. A gente só as coisas vão aparecendo e a gente vai identificando. Então eu tive esse desmaio, fui para o hospital. Agora eu preciso, né, consertar o meu nariz tá quebrado. E agora, o que que eu segundo o médico mesmo conversou comigo também, né, o meu médico. E terapia, enfim. Eu preciso desacelerar. Eu vou fazer um vídeo, inclusive seria esse que eu iria fazer. Tipo, 5 ou 10 conselhos antes de você fazer a bari. Ou se você tá no processo da bari. Porque às vezes tem alguma coisinha daquela ali que é um check que você não tá dando. E são coisas que são importantes pra gente saber. Eu faço tudo certinho. Eu fui pra academia no período que o médico colocou lá que era pra eu ir. Eu tomo todos os meus suplementos, eu tomo creatina, eu tomo whey, eu tomo vitamina, eu faço tudo certinho, eu faço as minhas refeições completas, eu como a quantidade que tem que comer. Porém, eu realmente aqui, por exemplo, na minha cidade é muito calor, é muito sol, tinha sido uma semana de calor muito forte. Eu tinha iniciado a atividade física, eu ando muito, eu ando de manhã, eu ando muito, eu já cansei de falar isso aqui, né? Eu ando cerca de 6 km por dia, então assim, às vezes debaixo do sol, e aí você trabalha, eu comecei, né, um estágio, eu comecei para estagiar, né, da faculdade de marketing, que é a faculdade que eu vou terminar no ano que vem, se Deus quiser. Então, assim, eu comecei o estágio nisso e aí apareceram coisas ali, eu já estou administrando uma outra coisa lá, então eu começo a fazer uma coisa e eu realmente eu me dedico, enfim, eu sou uma pessoa muito agitada, né? Sempre falei isso, sou uma pessoa agitada. A terapia mudou muita coisa em mim, mas eu ainda tenho todos os meus traços ainda. Inclusive de pessoa ansiosa, de pessoa que quer resolver, de pessoa que quer tudo pra ontem. O aniversário da minha filha é segunda-feira que vem, por exemplo, da minha segunda filha, vai fazer 3 anos. Aí eu vou fazer a festinha na outra semana, que eu não gosto de comemorar antes, gosto de comemorar depois. Então já tá tudo visto, já tá tudo feito, já tá tudo, sabe? Porque eu gosto de tudo antes, eu gosto de tudo mais organizado possível. Eu não gosto muito que as coisas saiam do rumo. Então, assim, eu preciso desacelerar, deixar algumas coisas para depois. E aí é casa, por exemplo, aí é comida, é criança.
E é o casamento, obviamente, é o tempo que você tem que ter pra você, porque tem que ter. Então, assim, não quero tratar isso como uma coisa, mas foi por causa da Bari. Acho que, assim, a Bari, quando você faz, nem tenho 2 meses ainda, né? Eu fiz no dia 2 de outubro. O seu corpo, ele tem um. Ele vai se reconectar tudo com aquele órgão novo, entendeu? Com aquela nova vida. Qualquer mudança que você fizer na vida, na verdade, né? A bariátrica é uma intervenção cirúrgica, mas qualquer mudança que você fizer na sua vida tem um período de adaptação. É meu período de adaptação muito conturbado. Então, assim, eu acho que às vezes a gente precisa parar. De repente, se naquele dia, quando eu tivesse tido algumas cólicas, ou se eu tivesse me atentado, eu já teria colocado supositório, não teria passado por isso. Não tem como saber nem prever certas coisas, mas a gente realmente precisa dar uma desacelerada, porque é um novo corpo. Entende? É um novo corpo numa velha mente. Como é que eu posso dizer? Porque eu trabalho muito essa questão da comida, da fome, da relação comigo mesmo, da relação com a família, da minha relação espiritual. Isso veio muito, muito através da Bari, porque eu nunca me vi como uma paciente bariátrica. E aconteceu, e quando eu pego uma coisa pra fazer, eu tenho que fazer exatamente aquilo ali do jeito que tá falando, porque eu fiz a Bari pra viver, não pra sofrer. E aí foi um baita susto, então hoje eu tenho muito mais cuidado em relação à pausa, peraí. Não, vai ser esses 10 minutos que eu vou tirar aqui. Eu não vou parar aqui e deixar esses 10 minutos para depois. Eu vou tirar esses 10 minutos, vou resolver esse meu problema aqui e depois eu vou pro outro, sabe? Por exemplo, eu trabalho. Então agora eu tenho 2 celulares, um computador e às vezes quando eu olho eu tô fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E às vezes eu tô em casa, a criança tá me chamando e eu tô fazendo. E eu prometi pra mim que eu não ia fazer mais isso. E eu já tô me pegando agarrada em trabalho de novo. Então, assim, o trabalho acaba que se torna um vício, né? Uma coisa. Essa necessidade de produção. E aí eu quero que tenha comida gostosa para elas, eu quero que tenha o que elas gostam, eu quero que fazer o que o meu marido gosta. Pra você ter ideia, eu quebrei o nariz. Na sexta-feira eu tinha temperado o mocotó na quinta pra fazer na sexta. Eu fiz o mocotó aqui, entendeu? Que ele gosta, sabe? Aí todo mundo, você é louca. Eu falei, não, mas é porque realmente eu não precisava de repouso nem nada, não, gente. Mas só pra baixar essas coisas, mas aí ele deu banho na pequena, e enfim, a gente fez a nossa logística aqui. Mas é isso, gente. Aconteceu esse acidente, né? Eu não é porque perdi peso demais, considero eu. Eu até agora perdi 19 quilos, né? Eu tô com 80. Na verdade, eu oscilo entre o 81 e o 80, né? Então fica ali entre os 19 e 18 quilos. E eu me sinto muito bem. Eu me sinto muito bem. E aí acaba que realmente alguma coisa deu errado. Mas estamos aí para poder corrigir isso. E sempre tenham atenção a isso, sabe? Parar e às vezes a gente deixa. Não, vou daqui a 10 minutinhos. Ou, por exemplo, eu tô lá embaixo, quando eu tô no escritório lá, eu tô no andar de baixo. Eu levo minha garrafa sempre. Mas aí, por exemplo, eu esqueci, aí tem que subir pra poder beber água. Às vezes eu tô enrolada ali, fico, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu vou. E a gente sabe que a gente desidrata muito rápido. Então, são muitos pontos que a gente precisa ter na nossa cabeça. Só que como foi tudo muito junto, eu fui levando, levando, levando e talvez pode ser que tenha sido isso. Ou talvez tenha sido uma pressão mesmo que baixou, uma hipoglicemia, enfim. Não dá pra saber. O importante é que, graças a Deus, eu não caí no boxe, o boxe não quebrou, que foi só o nariz a gente conserta, igual o médico falou, ganhou uma renoplastia. Tomara que não, tomara que ele consiga acertar aí de uma maneira mais fácil. Mas é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou falar os conselhos que eu dou para quem fez, deixando bem claro que ainda, ainda e acredito que sempre será uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida. Beleza? Beijinho, tchau, tchau.